nas nossas casas. Como é que nós devemos lidar, né, nesse momento de tempestade, de incertezas? Como tem que ser a nossa atitude? E a primeira coisa que eu quero te falar é que nenhuma tempestade chega à sua vida sem que Deus não saiba. Eu vou te falar que os governos podem não saber as tempestades que se aproximam, as empresas podem não saber, as famílias podem não saber. Nenhum de nós esperava por essa tempestade pela qual estamos passando, né? O mundo inteiro nesse momento. Mas Deus não é pego de surpresa. E eu queria ler com você um texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 23, que fala de um momento na vida de Jesus em que ele foi pego por uma tempestade. Qual foi a atitude que ele teve? Se você pode, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8, versículo 23, a palavra diz assim: Então, entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. Veio uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Alheio a tudo, ele dormia no meio daquela tempestade. Mas os discípulos vieram acordá-lo, gritando, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos? Por que tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Queridos, a primeira coisa que a gente pensa é como Jesus podia estar dormindo no meio daquela tempestade. O que fez com que Jesus dormisse no meio daquela tempestade? Coloque-se no lugar daqueles discípulos de Jesus. Uma tempestade no meio do mar, o vento varrendo as ondas para dentro daquele barco, coisas tão dinâmicas, coisas tão importantes acontecendo, e Jesus dormia. Como ele conseguia dormir? Por causa de uma palavra muito pequenininha, mas que faz toda a diferença no momento de tempestade, que se chama fé. Só a fé, queridos, pode nos dar paz no momento de tempestade. Só a fé nos faz descansar no momento de tempestade. Jesus sabia que não ia morrer, porque ele tinha uma palavra do Pai. Ele sabia qual era o propósito dele aqui na terra, ele sabia qual era a sua missão. Quando você tem uma palavra de Deus na sua vida, por maior que seja a tempestade que você atravesse, você sabe que não vai morrer. Você sabe que Deus vai levar a termo, vai fazer com que você consiga atravessar para o outro lado, de maneira que aquela palavra se cumpra. A presença de Jesus, eu quero te dizer, no seu barco, na sua vida, não vai te garantir uma travessia sem problemas, sem percalços, sem tempestades, não. Ele disse: nesse mundo você... Olá, queridos, boa noite. É um prazer estar com vocês novamente, vocês que nos assistem. Nós já vamos dar início ao nosso momento de louvor e de adoração. Mas antes disso, eu queria compartilhar uma palavra com vocês, que está lá no livro de Salmos, no capítulo 23, no versículo 6, onde diz assim: Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Davi tinha uma certeza que bondade e fidelidade o acompanhariam. E é essa mesma certeza que nós devemos ter, de que mesmo nesses momentos difíceis que estamos passando, Deus nos acompanhará. Deus estará do nosso lado com a sua bondade e com a sua fidelidade. Que o Senhor possa continuar falando ao seu coração. Pai
Shalom, meus queridos. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa tarde. E o que Deus quer falar com você e com a sua família, que estão reunidos, eu tenho certeza, aí na sua casa, nesse momento em que precisamos mesmo estar em casa, né? Nas nossas casas. Como é que nós devemos lidar, né? Nesse momento de tempestade, de incertezas? Como tem que ser a nossa atitude? E a primeira coisa que eu quero te falar é que nenhuma tempestade chega à sua vida sem que Deus não saiba. Eu vou te falar que os governos podem não saber as tempestades que se aproximam, as empresas podem não saber, as famílias podem não saber. Nenhum de nós esperava por essa tempestade pela qual estamos passando, né? O mundo inteiro nesse momento. Mas Deus não é pego de surpresa. E eu queria ler com você um texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 23, que fala de um momento na vida de Jesus em que ele foi pego por uma tempestade. Qual foi a atitude que ele teve? Se você pode, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 8, versículo 23, a palavra diz assim: Então, entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. Veio uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Alheio a tudo, ele dormia no meio daquela tempestade. Mas os discípulos vieram acordá-lo, gritando, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos? Por que tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Queridos, a primeira coisa que a gente pensa é como Jesus podia estar dormindo no meio daquela tempestade. O que fez com que Jesus dormisse no meio daquela tempestade? Coloque-se no lugar daqueles discípulos de Jesus. Uma tempestade no meio do mar, o vento varrendo as ondas para dentro daquele barco, coisas tão dinâmicas, coisas tão importantes acontecendo, e Jesus dormia. Como ele conseguia dormir? Por causa de uma palavra muito pequenininha, mas que faz toda a diferença num momento de tempestade, que se chama fé. Só a fé, queridos, pode nos dar paz no momento de tempestade. Só a fé nos faz descansar no momento de tempestade. Jesus sabia que não ia morrer, porque ele tinha uma palavra do Pai. Ele sabia qual era o propósito dele aqui na terra, ele sabia qual era a sua missão. Quando você tem uma palavra de Deus na sua vida, por maior que seja a tempestade que você atravesse, você sabe que não vai morrer. Você sabe que Deus vai levar a termo, vai fazer com que você consiga atravessar para o outro lado, de maneira que aquela palavra se cumpra. A presença de Jesus, eu quero te dizer, no seu barco, na sua vida, não vai te garantir uma travessia sem problemas, sem percalços, sem tempestades, não. Ele disse: nesse mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Não é a garantia a presença de Jesus nas nossas vidas, a presença de Deus na sua vida, não é a garantia de uma travessia suave, confortável, mas Ele é a garantia de vida. Isso que eu quero deixar para você nessa tarde, para sua família, para sua casa. A presença de Jesus no seu barco, na sua vida, no momento de tempestade, é a garantia de vida. Apesar dos perigos, apesar das dificuldades da travessia, Ele garante a sua vida. Por que que os discípulos, quando a gente volta atrás e pensa naquela tarde, naquela noite, não sei, por que os discípulos entraram naquele barco? Será que Jesus tinha proposto um passeio com aqueles discípulos? Não. Eles tinham um propósito. Eles tinham uma missão. Se você continuar lendo Mateus no capítulo 8, vocês vão ver
que Jesus estava se dirigindo a uma terra que se chamava Gadara, que era a terra dos gadarenos, e nessa terra Jesus fez um milagre tremendo em cima de um louco, que era uma pessoa que estava possessa por espíritos malignos, que vivia preso a correntes, ninguém conseguia chegar perto, e Jesus expulsou aqueles demônios, curou aquele homem, transformou aquela vida, e foi um testemunho tremendo. Aqueles discípulos tinham um propósito ao entrar no barco com Jesus, eles não estavam a passeio, eles estavam indo pregar o Evangelho. E eu quero te dizer que Deus não quer simplesmente te tirar das tempestades da vida, nos tirar das tempestades na vida. Ele quer, no meio das tempestades, te levar para aquele que é o centro do seu propósito. Muitas vezes não entendemos o centro do chamado de Deus, da vontade dele para a nossa vida. E Jesus quer, no meio da tempestade, abrir os seus olhos, tirar o véu, tirar as distrações e te mostrar qual que é o seu verdadeiro chamado, qual que é a razão verdadeira da sua vida, de você estar aqui. Qual é o propósito de Deus na sua vida? É a pergunta que ele te faz nessa tarde. Nenhuma tempestade consegue destruir aquele que é o propósito de Deus na sua vida. As tempestades podem te abalar, as tempestades podem balançar o seu barco, as tempestades podem fazer com que você faça ajustes na sua vida, não importa, familiar, profissional, espiritual, mas você não será destruído se você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida no meio das tempestades. As tempestades muitas vezes vêm sobre nós para nos distrair, para nos tirar do propósito de Deus, para nos tirar da nossa fé, da nossa paz. Mas eu quero te dizer que a maioria das tempestades, sabe, gente, não vem de Deus. Essa tempestade que está aqui em Mateus, no capítulo 8, eu tenho certeza que não veio de Deus. Sabe por quê? Porque se viesse de Deus, Jesus nunca contradiz a palavra dele. Ele jamais repreenderia aquela tempestade se ela tivesse vindo do Pai. Porque ele falou, eu não vim aqui cumprir a minha vontade, mas eu vim cumprir a vontade do meu Pai. Então ele nunca iria contra a vontade dele. Eu quero te dizer que esse vírus, essa pandemia que estamos enfrentando, não é uma tempestade que veio de Deus. Sabe por quê? Deus não quer matar as pessoas. Deus não quer adoecer as pessoas. Deus quer curar, Deus quer salvar, Deus quer restaurar, Deus quer dar uma nova chance. Então, não se distraia com as tempestades da vida. Não deixe as tempestades da vida tirar o seu foco daquilo que é o mais importante, que é o propósito de Deus, que é o chamado de Deus, que é por que você está aqui. Enquanto Jesus estiver no seu barco, você não morrerá. Seu barco não afundará. Sua família, sua empresa, seus negócios, seu emprego, não. Enquanto Jesus estiver na sua casa, você estará seguro. Creia nisso, que você estará seguro enquanto Jesus estiver aí na sua casa. Nem sempre é fácil a nossa vida, nem sempre. Às vezes as tempestades se levantam ao nosso redor. E eu quero dizer que muitas vezes a gente julga, né? E acha assim, nossa, aquela pessoa, ou aquela família, ou aquela empresa está passando por uma tempestade. Olha, certamente deve ter alguma coisa escondida ali, deve ter algum problema. Não. Queridos, nem toda tempestade é sinal de que você não está no propósito de Deus. Jesus e aqueles discípulos estavam indo pregar o Evangelho. Estavam indo cumprir o propósito, o chamado de Deus. E eles passaram por aquela tempestade. As tempestades não são sinônimos de reprovação de Deus. Deixe isso claro no seu coração. Você não está sendo reprovado por Deus, nós não estamos sendo, porque estamos passando por essa tempestade. Não! Imagina se as tempestades fossem sinal da reprovação de Deus, como é que seria a vida de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago? Quantas tempestades esses homens passaram, por quantas provas, quantas tribulações, quantas lutas eles passaram, porque estavam cumprindo a vontade de Deus, o chamado de Deus. O que faz toda a diferença na sua jornada de fé não é a direção que você toma, mas é a voz que conduz o seu caminho.
Eu vou repetir isso. Mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio das dificuldades, o que faz a direção na sua vida, o que faz a diferença na sua vida não é a direção que você tomou, mas é quem te levou a tomar aquela direção. Qual foi a voz que te levou a tomar aquela direção? Aqueles discípulos estavam seguros no barco, mesmo no meio da tempestade, porque o versículo 23 diz assim: então Jesus, entrando no barco, seus discípulos o seguiram. Tinha uma direção de Deus na vida deles. Jesus disse: vamos para o outro lado. Quando ele diz, quando a palavra te promete algo, e a palavra, queridos, por isso é que essa palavra é tão maravilhosa, porque as promessas que estão aqui vão se cumprir na sua vida. Se ele prometeu, fique tranquilo que ele vai cumprir. Se a palavra promete, fique tranquilo, fique firme nessa palavra. Não se abale com as tempestades. Se Jesus está no seu barco, você vai chegar do outro lado. Se ele disse: descansa, descansa, vem comigo, descanse nele. Obedeça essa ordem. Mas, queridos, uma coisa que nós precisamos ficar atentos. E quando a gente vê esse texto, né, a gente olha que diz aqui que a tempestade era tão forte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. E se a gente se transporta para esse momento, pensa assim: mas como assim? Não era um transatlântico, era um barco de pescador que estava sendo varrido pelas ondas. Como Jesus podia estar dormindo? O barco quase indo a pique, e ele não acordou no meio daquela tempestade. A tempestade não acordou Jesus. Sabe quem acordou Jesus? Os seus discípulos. As tempestades, por pior que sejam, por maiores que sejam, elas não têm força para acordar Deus. O que acorda Deus, queridos, eu quero dizer isso para você. Por maior que fosse aquela tempestade, Jesus continuava dormindo. Água entrando no barco para todo lado. O barco quase foi a pique, mas Jesus dormia. Não, aquela tempestade não o acordou. E eu quero te dizer uma coisa muito importante. Você não pode permitir que o medo dentro de você e o medo das pessoas que te rodeiam cale a sua voz, para que você não acorde Deus no meio da sua tempestade. Não permita que o seu medo e o medo das pessoas que te rodeiam cale a sua fé, tire a sua paz. Não permita. Jesus está com você no seu barco. Você vai ter que acordá-lo. Você, com a sua casa, com a sua família, vão acordar Jesus. Não deixe o medo dos outros ao seu lado roubar a sua fé, roubar a sua paz. Não permita, sabe por quê? Porque essas pessoas vão precisar da sua fé para saírem da tempestade. Às vezes o medo é tão grande que a gente não consegue, ou as pessoas não conseguem liberar aquela fé que Jesus falou: olha, não precisa ser uma fé grande. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar a esse monte: ergue-te, lança-te daqui, e ele vai se erguer. A única coisa que ele precisa é que você nesse momento não permita que o medo segue a sua mente. Não permita que as circunstâncias atrapalhem que você enxergue quem é Deus, quem é Jesus que está aí na sua vida. Antes do louvor você fez uma oração, entregando a sua vida para Jesus. Se você fez de coração, Ele está no seu barco. Ele está na sua casa, Ele está na sua vida. Então não permita que o medo não te deixe acordá-lo com palavras que vão trazer a bonança na sua vida. Como eles estavam? Como é que aqueles discípulos estavam no meio da tempestade? No meio de um horror, aquele barco quase afundando, e os discípulos acordam Jesus, né? Eles acordam Jesus e dizem assim: Senhor, nós vamos morrer. E muitas vezes é assim que a gente acorda Deus. Deus, como que eu vou fazer? Como que vai ser depois que isso tudo passar, meu emprego, minha empresa, meu negócio?
Senhor, e se eu me contaminar com esse vírus, o que vai ser de mim? Não é assim? Eles estavam desesperados. E eu vou te dizer que aqueles discípulos conheciam Jesus. Eles estavam andando com Jesus, eles já tinham visto os milagres, paralíticos que andaram, cegos que enxergaram, mortos que ressuscitaram, de poucos pães e poucos peixes, uma multidão de mais de 3.000 pessoas foram alimentadas. Mas naquela hora eles tiveram medo, eles estavam desesperados. Mas eles se lembraram de quem estava no barco com eles e foram acordá-lo. Esse é o momento que você está. Você não está sozinho na sua casa com a sua família. E é muito importante que você fique na sua casa. Esse é o momento de você estar em casa. Não é o momento de você sair de casa. Não é o momento de você desobedecer. É o momento da gente junto, um proteger o outro, queridos. Mas naquela hora, aqueles discípulos se lembraram do texto que está no Salmo 121. O Salmo 121 diz assim: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não cochila, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é como uma sombra à sua direita. De dia o sol não te molesta, nem de noite a lua. O Senhor te guarda de todo mal. Ele te guarda quando o dia que você puder sair e o dia que você puder voltar, Ele te guarda. Então eles se lembraram que o nosso socorro, e é essa lembrança que tem que estar no seu coração, o seu socorro vem do Senhor. Lembre-se dele. O meu socorro está no Senhor. Diga comigo agora: o meu socorro está no Senhor. Queridos, a medicina nos socorre, a psicologia nos socorre, os recursos financeiros nos socorrem, mas quem são esses perto do Senhor que fez os céus e a terra? O nosso socorro está nele. Ele é o nosso socorro, ele é o nosso escudo. Lembre-se, aí na sua casa, quem é o seu socorro? Lembre-se quem é o seu escudo, busque ele. Busque o socorro verdadeiro que está descrito no Salmo 121. Tire os seus olhos das circunstâncias. Essa semana a gente teve seminários maravilhosos que o Watterson trouxe, e um deles foi que a gente precisa tirar os olhos dos problemas, das circunstâncias e colocar os nossos olhos em Deus. Tire os seus olhos das circunstâncias, olhe para Ele. Não adianta dizer que você tem fé se você não usá-la. Na hora da crise, na hora da tempestade, não adianta. Queridos, a fé é prática. A fé é para ser usada com as suas palavras, com a sua atitude, com a sua motivação de falar: olha, graças a Deus eu tenho uma casa para estar. Graças a Deus eu tenho uma família que me acolhe, eu tenho um teto que me abriga, eu tenho comida na minha casa. Graças a Deus, o Senhor é meu escudo e minha proteção. Depois que passar, Ele não está comigo nesse barco? Tá, Ele vai me levar para o outro lado. Amém. Essa tem que ser a sua atitude, não de desespero, não de medo, mas de confiança. Demonstre a sua fé com as suas palavras, com as suas atitudes, com as suas emoções. O perigo maior que você enfrenta não são as tempestades, escute isso. O perigo maior que você enfrenta não são as tempestades que vêm. Foi o que eu disse no início da palavra: a presença de Jesus no seu barco não garante uma travessia sem tempestades, não garante uma vida confortável, não. O perigo não são as tempestades, porque as tempestades vêm, a fúria dos ventos vem sobre todos nós. Virá sobre a minha vida, sobre a sua vida, está vindo sobre o mundo. Mas o perigo maior é a incredulidade dentro de você. Incredulidade em Deus, incredulidade na palavra dele, incredulidade em você, no seu potencial, nos talentos que Deus colocou em você, na sua força. Amém? Não permita que essa incredulidade te diminua, te apague, como eu falo, te deixe atrofiado, te atrofie, te amedronte, te desespere. Não permita. Esse é o perigo. Incredulidade é não usar a fé que você tem e que está aí dentro de você, no seu coração. Pode ser que seja pequeno, não tem problema. Sabe o que é um grão de mostarda, gente? É a menor semente, ela quase é invisível. É essa fezinha aí que Deus precisa para usar. Não duvide das promessas de Deus.
Se Ele falou que você vai para o outro lado, você vai. Se Ele falou, se Ele está aí com você, se você entregou a sua vida para Ele, você vai chegar do outro lado. Não interessa se você vai chegar molhado, rasgado, tá bom? Se o seu barco quebrou um pedaço, se faltou um pedaço, não interessa. Você vai chegar do outro lado. Jesus está com você no seu barco. Essa palavra foi Ele que te deu. Essa promessa é dele. Ele vai dar um jeito. Amém? Creia. Creia que Ele vai dar um jeito. O Salmo 126, esse eu quero abrir com vocês, nos versículos 5 e 6. Antes, no Salmo 126, a Bíblia diz assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Isso nós vamos falar daqui a alguns dias. Hoje nós estamos falando o que diz aqui no versículo 5 e 6, que diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo, com alegria ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Queridos, aquele que sai chorando enquanto planta, aquele que sai chorando enquanto planta, ele vai voltar com alegria no seu coração. Eu quero te dizer, e é uma palavra que eu tenho para você agora. Tá difícil esse momento? Tá doendo essa tempestade? Você tá com medo? Você tá ansioso? Você tá agitado? Você tá preocupado? Você não tá entendendo o que está acontecendo? Mas não solte a semente. Não solte a semente que Deus colocou na sua mão, que Deus colocou no seu coração. Deus colocou essa semente, não desista. Não desista de você. Não desista da sua família. Não desista dos relacionamentos. Não desista dessa palavra. Não desista das promessas que Deus colocou dentro do seu coração. Ele tem uma promessa que vai se cumprir na sua vida. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para você nessa tarde. Que você possa crer que mesmo agora com tristeza, com dificuldade, com ansiedade, com inquietação, a gente está plantando uma semente de obediência, de confiança, de fé, de sabedoria, de dizer: Deus, eu estou no meio da tempestade, mas o Senhor está comigo. E Ele vai honrar a sua semente. Amém? Eu quero fazer uma oração e nós vamos ter um momento de louvor de uma música que vai falar ao seu coração. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, vem sobre cada casa agora. Vem sobre cada família. Que o Senhor possa falar profundamente. Que o Senhor possa trazer a Tua presença, o Teu poder, a Tua graça sobre cada família. Deus, que nessa tempestade que estamos passando, que estamos atravessando, a Tua palavra, Senhor, possa nos guiar, a Tua palavra possa ser o nosso amparo, o nosso refúgio, porque confiamos em Ti. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Enquanto cantamos agora esse louvor, eu quero te dar a oportunidade, Nós continuamos com todas as obras que nós fazemos, sociais, de manutenção. E se você é nosso membro, se você é membro da nossa igreja, nós vamos deixar aqui agora na tela a conta que você pode fazer o depósito do seu dízimo, da sua oferta. Queridos, é muito importante a sua fidelidade a Deus, porque Ele tem sido fiel a você. Amém? Então, que essa música fale ao seu coração e que você aproveite esse momento para trazer os seus dízimos, as suas ofertas. Desde o princípio, Deus Criador, antes de tudo existe. Sem referência
Queridos, a palavra de Deus não volta vazia. Quando Jesus estava nessa situação de tempestade, todos os discípulos naquele barco passaram por momentos difíceis. Então, quando você estiver passando por um momento difícil, não precisas ficar ansioso, desesperado, porque isso acontece com todo mundo. Esses sentimentos de medo, de dúvida, de preocupação são normais. Mas a palavra de Deus fala que aquele verdadeiro amor de Deus lança fora todo o medo. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você se expõe à presença de Deus, mais Ele vai tratar essa situação e te ajudar a sair disso, a resolver, a encontrar o melhor caminho. Por isso, não desanime, não desista. Amém? Nós vamos estar orando por você. Temos uma programação muito intensa de oração às 5 horas da manhã, devocionais e seminários. Então fique ligado no nosso canal do YouTube, no nosso canal do Instagram, nas redes sociais e procure se expor a essa palavra. Se você precisar de alguma oração, de alguma ajuda, entre em contato conosco. A igreja está aberta todos os dias. Não estamos tendo cultos nem reuniões, mas nós estamos com a igreja aberta. E você pode entrar em contato com nossos ministérios, com os líderes, para que possamos abençoar você e te ajudar, ok? Confie em Deus e fique em paz. Só um recado. Semana que vem nós vamos ter um culto muito especial, onde nós vamos fazer a ceia na sua casa. Então, para a semana que vem, prepare pão, prepare o suco de uva na sua casa. Hoje seria o dia da nossa ceia, o primeiro domingo do mês, mas nós não tínhamos avisado isso para vocês. Então já deixe preparado semana que vem, que vamos ter uma coisa tremenda, que vai ser você fazendo a ceia dentro da sua casa, com a sua família. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Amém. Não deixe de nos falar se precisar de alguma ajuda. E fique fiel, confiante em Deus, que Ele vai te abençoar. Amém? Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração por eles. Vamos orar. Pai amado e querido, colocamos nas Tuas mãos cada pessoa, cada vida, que o Senhor possa abençoar seus pensamentos, sua situação, suas dificuldades. Ó Deus, a Tua palavra diz que quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Amém. Por isso abençoamos cada pessoa, ó Deus, que está agora precisando do Senhor, buscando o Senhor, principalmente o Teu povo, a Tua igreja, que crê no Teu nome. Senhor, guarda aqueles que estão precisando da Tua ajuda. Abençoa para que nada falte e que o Senhor possa trazer em paz todos aqueles, Pai, que precisam da Tua presença, do Teu consolo, da Tua ajuda. Amém. Nós Te agradecemos e abençoamos cada um com uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa semana. Deus te Fique com abençoe. Deus. Amém.